João 8,11. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Vocês sabem do que eu estou falando, né? O versículo de João 11, Jesus está dizendo para aquela mulher que foi exposta, que foi pega em adultério, que foi exposta ali. Jesus estava dizendo para ela: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Muitas vezes a gente olha para esse texto e pensa assim, que essa palavra foi só para aquela mulher. Que aqui essa declaração de Jesus foi apenas para aquela mulher. Porque, afinal de contas, ela foi pega em adultério. E essa palavra de Jesus foi que ela foi perdoada, mas que ela também tinha que parar de pecar. Mas essa palavra não foi só para aquela mulher. Aquela palavra foi para cada pessoa que deixou suas pedras caírem no chão sem lançar sobre ela. Cada pessoa que estava pronto para jogar pedras nesta mulher e não jogou, essa palavra de Jesus também foi para aquelas pessoas. Essa palavra de Jesus é para mim e para você também. Muitas vezes a gente lê esse texto e fala assim, viu? Jesus perdoou a mulher, mas falou para ela não pecar mais. Sim, Jesus também perdoa você e fala para você também não viver em pecado. Porque é muito mais confortável para nós ficarmos com as nossas pedras nas mãos, expondo o pecado das outras pessoas. É muito mais tranquilo. Só que eu gosto muito desse texto porque Jesus fala assim, eu também não te condeno. E se você for ler a história do que aconteceu, quando Jesus fala, eu também não te condeno, Jesus não estava dizendo que só que ele não iria condenar como os outros não a condenaram, saíram sem condenar. Jesus estava dizendo para ela, eu sou o único aqui presente que posso te condenar, que tenho autoridade para te condenar, porque eu escolhi viver uma vida sem pecados. Eu não tenho pecados, então eu sou o único que tenho autoridade para condenar você. E eu não vou te condenar. Mas você precisa mudar sua história. Você precisa mudar seu entendimento sobre as escolhas que você fez até agora. Porque Jesus veio para transformar o nosso entendimento, para devolver a nossa identidade. Aquela mulher, nem o nome dela foi citado. É uma adúltera. Quantas vezes você acha que você é só uma coisa? Você é conhecido por causa de algo que você fez. E Jesus vem para restaurar a sua identidade. E para dizer, olha, mude o seu jeito de pensar. A graça que Jesus derramou na nossa vida por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Ele vem para derramar a identidade verdadeira, real, nos trazer a nossa originalidade. Jesus não olhou para aquela mulher e falou assim, e aí, adúltera? Olhou para ela e disse, eu também não te condeno. Mas mude agora, a partir de hoje, você precisa mudar o seu entendimento. Sabe? Eu convido você para ler comigo João 8, para a gente entender um pouquinho do que, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou querendo dizer, porque meu foco aqui não é a mulher adúltera, meu foco é as pessoas que levaram ela lá para serem apedrejadas. Por que eu para ser apedrejada? Por que eu quero trazer isso para você? Porque muitas vezes você acredita que está fazendo a coisa certa. E muitas vezes você, por acreditar que está fazendo certo, você pode estar sendo enganado. Porque o inimigo das nossas almas, Satanás, ele usa a verdade para mentir. E se tem um tipo de pensamento que Jesus quer desconstruir dentro da nossa cabeça, são os sofismas. E os sofismas quer dizer que é uma ilusão da verdade.
você conhece teologia, você sabe tudo sobre a Bíblia, você é um estudioso, você é um servo dedicado, mas não tem uma relação com Deus íntima. E aí, você, à luz de uma verdade, você julga as pessoas, você condena as pessoas. E eu amo Jesus quando ele manda aquelas pessoas olharem para si, examinarem a si mesmas e ver se dentro delas tem autoridade para condenar o outro. Ao amanhecer, ele voltou ao templo e todo o povo se achegava ao seu redor. Então ele se assentou e lhes ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram até ele uma mulher surpreendida em adultério. Forçaram-na, colocaram a mulher no meio de todo mundo, né? A ficar em pé no meio de todos, ou seja, humilhando aquela mulher, expondo ela ao ridículo, a um lugar de humilhação. E eles disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério, em flagrante adultério. Assim sendo, Moisés, na lei, nos mandou que tais mulheres sejam apedrejadas. Todavia, tu dizes, o que tu dizes a esse respeito? Se na lei está dizendo que é para apedrejar, o que o senhor diz a respeito disso? Eles falavam assim para provar Jesus. Eles queriam colocar Jesus em alguma armadilha para prendê-lo, para dizer que ele estava sendo rebelde contra a lei de Moisés. E aí Jesus disse assim, inclinando-se, continuou a escrever na terra com o dedo, como se não tivesse ouvido. Mas eles insistiram com Jesus. A lei de Moisés diz isso, mas o senhor não vai falar nada? O que a gente vai fazer com essa mulher? Aí Jesus levantou e disse, aquele entre vós que estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra. E novamente abaixou e continuou a desenhar e escrever na terra. Então aqueles que ouviram isso, sendo convencidos por suas consciências, foram se retirando um por um, começando pelos mais velhos até o último, e Jesus foi deixado só ele e a mulher. E a mulher ficou em pé onde ela estava. A mulher continuou lá naquele lugar de humilhação, de pé, sem saber o que fazer, não estava entendendo muito bem. Mas então eles prepararam uma armadilha para Jesus. Olha, a gente está fazendo o que é certo. Nós estamos cumprindo a lei de Moisés. Aí Jesus falou assim, olha para a vida de vocês. Aquele que estiver sem nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Então, quando Jesus olha para aquela mulher, fala assim, uai, ninguém te condenou, ninguém te jogou pedra, ninguém te condenou. Ela, não, Jesus, ninguém. Ele falou, eu também não te condeno. O único naquele lugar que tinha autoridade para apedrejar aquela mulher, disse, eu não te condeno. Porque nós somos enganados muitas vezes por coisas que acreditamos ser verdade. E é verdade. Estava na lei de Moisés. Mas nós só andaremos em verdade e as nossas reações, as nossas atitudes só estarão em verdade a partir de um relacionamento íntimo com Deus. Porque para cada situação, mesmo que seja parecida, mesmo que os problemas de todo mundo, que todo mundo acontece, são iguais, cada pessoa carrega uma história. Cada pessoa carrega a sua dor. Cada pessoa. E é aí que eu amo a multiforme graça de Deus. Deus não te trata como uma manada. Deus te trata exclusivo. E a verdade dele não é um sofisma, não é uma ilusão de verdade. Porque mesmo se está na lei de Moisés, Jesus não condenou aquela mulher. Ele a tratou como única, como exclusiva. E olhou para aquela mulher e falou, eu também não te condeno. Mas a partir de hoje muda o seu entendimento das coisas. Eu não criei você para ter essa identidade de adúltera. Eu quero que você volte à origem de quando você foi formada. Eu criei você para um propósito, para um legado, para algo maior.
E muitas vezes nós somos enganados por sofismas, por uma verdade ilusória. Às vezes você passou por coisas que te tornaram você algo que é verdade, que é consequência da sua história. Mas hoje a multiforme graça de Deus é derramada sobre a sua vida nesta manhã para dizer para você, você não é só isso. Você é mais. E por que fica fácil às vezes a gente ficar só olhando o erro dos outros? Ah, Fernanda, eu sei o tanto que eu sou errada, eu conheço meus erros. Mas esses seus erros, essas suas escolhas erradas, seus pecados, precisam ser colocados diante da cruz de Jesus. A primeira coisa que você vai fazer ao ter esse relacionamento com Deus, ao confessar seus pecados a Deus, é amar o perdido, é ter compaixão da pessoa que está em pecado. Aqueles homens não tiveram piedade daquela mulher. Pegaram aquela mulher, arrastaram e colocaram no meio da multidão e expuseram ali a vergonha dela. E eu vou dizer para você, o que é para nós expormos diante do mundo é o amor de Deus. Aí você fala, Fernanda, mas Jesus não é só amor, é justiça. Sim, Jesus. Deixa para Jesus fazer a justiça. Deixa para Jesus. Eu e você temos que olhar para os nossos pecados, olhar para os nossos sofismas e pedir perdão para Deus, para que Ele derrame amor nos nossos corações. Ninguém lançou pedras naquela mulher, porque falou, eu preciso cuidar da minha vida. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, eu não sei mais como é que eu falo, como é que eu me porto nesse mundo. Tem palavras que eu não posso falar que é racismo. Tem palavras que eu não posso falar que é homofobia. Tem palavra que a gente não sabe como falar. A gente não sabe como falar porque a gente não tem gastado tempo na presença de Deus. Porque Ele nos ungiu, Ele derramou sobre nós o Espírito Santo para pregarmos as boas novas. Lá em 2 Coríntios 10, de 3 a 5, eu gosto muito desse texto, que diz assim, porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões do mundo. O padrão do mundo é lacrar, é mitar nas redes sociais, é pegar a Bíblia mesmo e argumentar, sabe, bater no peito e dizer eu sou cristão e é isso, e não gastou 1 minuto da sua vida de joelhos, perguntando para Deus como deveria falar, como deveria se colocar, como. Viu que aqueles homens atacaram ali aquela mulher e Jesus se calou, ficou calado? Tem momentos que é para você ficar calado. Mas isso você não vai saber se você não tiver uma relação com Deus, uma relação com o Espírito Santo de Deus. Porquanto, embora vivendo com os seres humanos, 2 Coríntios 10, 3 até o 7, diz assim, nós não lutamos com os padrões humanos. Qual que é a moda hoje em dia? A moda hoje em dia é eu dizer a minha verdade com tanta propriedade que eu calo a boca do inimigo. Não é assim que a Igreja de Cristo deve se comportar? A Igreja de Cristo primeiro precisa olhar para si, examinar a si mesmo. Não é com o padrão, com o que está na moda. Quem fala mais bonito, quem coloca as palavras mais bem colocadas. Porque é assim, no direito, às vezes o que a justiça aprova, que dá lá deferido, é para o advogado que contou melhor a história. E não é assim que funciona o reino de Deus, não tem os padrões, não é o padrão humano, é o padrão do reino. E aí, no versículo 4 de 2 Coríntios 10, diz assim, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir aqui, fortalezas do entendimento, destruir sofismas e arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominar-nos todo o pensamento carnal para torná-los obedientes a Cristo. Versículo 7, porque por ora, o que a gente consegue ver nesse momento é tão somente a aparência externa dos eventos.
Se alguém está convicto de que pertence a Cristo, deveria considerar esse fato. Assim como essa pessoa, nós também somos propriedade de Cristo. Então, tá difícil. Você tá achando que tá difícil viver nesse mundo como cristão, porque a gente não pode se posicionar, a gente não pode se colocar, porque a gente é homofóbico, a gente é racista, que não sei o quê, que não sei o quê. E existe uma sabedoria que só o Espírito Santo de Deus pode dar para mim e para você, que está dentro do fruto do Espírito, e contra esse fruto não existe nenhuma lei contra o fruto do Espírito. Para terminar essa live, Isaías 61 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Lembra que a gente conversou ontem sobre unção? Esse ungir. Porque o Senhor me ungiu, o Senhor, diga assim, o Senhor me curou. Curou minhas feridas, perdoou o meu pecado. Para quê? Para que eu levasse as boas novas aos pobres, e enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrado e dar libertação das trevas aos prisioneiros, anunciar liberdade às pessoas que estão presas. Nós muitas vezes temos deixado de ser a boa notícia de Deus para o mundo, porque estamos olhando para os erros das pessoas e queremos que as pessoas paguem pelas coisas erradas que elas estão fazendo. Nós queremos justiça. E a primeira coisa que a cruz de Cristo pede para você são os seus direitos. Me dá seus direitos. Porque no sangue do Cordeiro existe poder suficiente para mudar sua história e a história de todo mundo que está ao seu redor. Não é você que tem o poder, é o sangue de Cristo da cruz do Calvário. Então, ao invés de ficarmos olhando e querendo que os nossos algozes, querendo que as pessoas que estão fazendo coisas sejam punidas, que nós cheguemos até Jesus e coloquemos o nosso coração, as nossas misérias, o nosso pecado, quanto pensamento errado, quanta escolha errada, quanto pecado tem dentro de nós, e dizer: Jesus, está aqui. Eu não quero julgar as pessoas pelo que eu estou vendo. Eu quero a tua justiça, porque a Bíblia diz que a nossa justiça, a justiça que nós exercemos com as pessoas, são como trapos de imundície, porque nós não conhecemos as pessoas como elas realmente são. Não conhecemos a história real de cada pessoa e a multiforme graça de Deus. Se você permitir ser ungido pelo Espírito Santo, curado, no versículo 6, é o versículo 6, cadê aqui? Tem um de 2 Coríntios, não, João 8, de João 8, versículo 6, não é, é 2 Coríntios 10, 6, tá, desculpa, gente, tô fazendo confusão aqui, ao vivo a gente me aguentem aí, tá, no versículo 6 de 2 Coríntios 10, que tá falando que a nossa luta não que nós não lutamos com armas humanas, que eu acabei de ler aqui para vocês, que nós não podemos viver lutando segundo os padrões do mundo, que eu acabei de ler para vocês, que eu falei que a gente não é para fazer por aparência. O versículo 6 eu não li, que diz assim: e estaremos preparados para repreender qualquer atitude rebelde assim que alcançares a perfeita obediência. Então, quando nós estamos obedecendo a Deus, você pode repreender qualquer pessoa, que essa pessoa, ela não vai ser perdida. Ela não vai ser perdida porque ela não foi exposta por você, ela está sendo exposta por Deus, e você, cheio do fruto do Espírito, vai ser acolhido sua repreensão, porque sua repreensão vem carregada da multiforme graça de Deus. Mas aqui está dizendo no versículo 6, quando eu alcançar a perfeita obediência, eu posso repreender o outro. Porque quando você vai repreender o outro, você não vai repreender o outro segundo o que você vê, segundo o que você tem conhecimento, você vai repreender em amor,
no mesmo amor que foi derramado para te perdoar das suas inconsequências, do seu pecado, da sua iniquidade. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, receba nesta manhã a unção do Espírito Santo de Deus. Unção quer dizer capacitação, a capacitação do Espírito Santo de Deus para que você seja, hoje, lá no seu trabalho, na sua casa, onde você colocar a planta do seu pé, a boa notícia de Jesus para o mundo. Que Jesus veio resgatar, salvar o coração quebrado. As pessoas que estão se sentindo nesse momento que a sua vida não tem valor, que a sua identidade, que ela só é uma coisa. E a multiforme graça de Deus vai ser derramada na vida dessas pessoas que estão no seu caminho, na sua história, para que elas sejam salvas e resgatadas e tenham mudança de entendimento e comecem a ter a vida abundante com plenitude em Jesus. Coloca a mão no coração, vou orar por você. Paizinho, santo, 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 santo é o teu nome. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós julgamos os nossos irmãos, nós condenamos as pessoas, porque estamos julgando pela aparência, nós não conseguimos enxergar o que tem por dentro da história e da vida de cada um. Nos ajude a sermos completamente obedientes ao Senhor, que a nossa mente seja cativa ao Senhor. Em nome de Jesus, nos perdoe todas as vezes que apontamos o dedo e acusamos e condenamos pessoas. Sem saber a história da pessoa, nós, ao invés de sermos instrumento de cura, temos sido instrumento, Senhor, de uma ferida maior, empurrando essas pessoas para um abismo maior, para o caos maior. Mas unge a nossa cabeça com óleo, nos cure, nos dê autoridade. Primeiro, autoridade e domínio dos nossos pensamentos, do nosso jeito de falar, para depois amarmos o nosso irmão e falarmos com os nossos irmãos, com as pessoas, do jeito que o Senhor quer que nós falamos. Porque nós vamos trazer cura, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. E esse Espírito do Senhor nos ungiu para que nós levássemos cura e levássemos liberdade às pessoas que estão presas. E agora você, se você tiver com alguma enfermidade no seu corpo, no seu coração, na sua alma, você está aí angustiado, ansioso, preso, em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você nesta manhã. Seja curado e liberto de todas as suas dores e prisões emocionais, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. Até amanhã às 6h30. Que Deus abençoe o dia de vocês. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.